Olá, boa tarde. Começando Mulheres Poderosas, um pouquinho atrasadinha, porque o trânsito hoje está um inferno nessa cidade de São Paulo, mas estamos aqui. E o assunto por aqui hoje, bastante interessante, fica ligadinho. Ainda estamos sem o chat, mas José Aires me prometeu que semana que vem a gente está conectado com você aí. Bom, nosso convidado de hoje, Márcio Ribeiro de Sá, que é gerontólogo. Gerontólogo, falei certo, boa tarde. Aliás, Márcio Ribeiro de Sá, mais conhecido como Dadá para os íntimos. Boa tarde, Dadá, como vai? Boa tarde, Silvia, tudo bem? Olha, é um prazer tê-lo aqui. Prazer é meu. Conte uma coisa, gerontólogo. Da onde vem a sua formação primeira é em educação física? Isso, exatamente. A gerontologia é o estudo do envelhecimento humano. Nessa área, eu sou mestre em gerontologia social pela PUC de São Paulo, em 2008. E é uma área da saúde, então, como a educação física também é da área de saúde, ela se conversa, as áreas se conversam muito bem. Eu vou pedir para alguém do Switcher vir dar, alô produção, arrumar o microfone do Márcio, que está meio caindo lá. E ele já fala tão mansinho, tão gostoso, que é já que a gente vai ficar sem o áudio da história. E programa ao vivo é assim mesmo, e aqui nesse espaço pode tudo. Olha, a honra, veio o diretor arrumar o microfone dele. Já saiu correndo de medo que eu mande cortar para ele. Obrigada, Tu. Mas como é que a gerontologia hoje, eu acho que é um estudo recente, praticamente, né? E quanto ela avançou nos últimos tempos aí? Silvia, o que acontece é que o mundo está envelhecendo. E essa pesquisa, hoje os tratados de gerontologia, ela foca muito nesse avanço do envelhecimento da população. Nós temos uma pesquisa que daqui a 25 anos nós seremos o terceiro ou quarto país do mundo em número de velhos. Então é uma preocupação, falta políticas públicas. Justamente isso que eu ia falar, não adianta a gente cuidar também só da saúde se as políticas públicas num todo não acompanham isso. Não acompanham. Por mais que se envelheça com saúde, há que se adaptar às vias públicas, enfim, tudo, né? Mas... E essa onda de envelhecimento que nós estamos enfrentando, só dá uma olhadinha no Japão, nos Estados Unidos, o número é avassalador. E a nossa política pública não acompanha. Parece que os nossos vereadores, os senadores, os deputados, eles não vão envelhecer nunca, né? Porque é uma coisa que não existe para eles. Talvez eles não envelheçam no Brasil, né? Pega o dinheirinho deles e para fora, onde é que tem uma boa política? E é para lá que vão, porque não é possível, nada se faz. Só você olhar no plenário, tanto do Senado quanto do Federal, você vê um monte de cabeças brancas. E hoje, aquela conversinha que o Brasil é um país de jovens, já era, né? Hoje é um Aquilo país que se era um país de jovens, hoje é um país de grisalhos, hoje é verdade. É um país de grisalhos. Então, eu não entendo muito bem por que não fazer já, né? Já passou. Os países estão muito avançados. Se você pegar a Inglaterra, por exemplo, já tem todo um olhar diferenciado para essa população, que trabalharam, que produziram, que geraram riquezas, e tem lá o seu reconhecimento do Estado. E aqui o que nós temos é o INSS, nossa aposentadoria, cada dia, cada ano, mingua mais. Então, chega a barrar o desrespeito, Silvia. Completamente, concordo plenamente com você. Isso chega a barrar o total desrespeito. E que, aliás, eu acho que a gente não tem uma cultura também, uma cultura social de cuidar dos idosos. Eu sinto isso, não só falando em termos de políticas públicas, mas das pessoas, os nossos idosos, aqueles que eu tenho na minha casa, que você tem na sua casa, e que todos temos na família.
Eu acho que o idoso, pior do que qualquer coisa, é ele se sentir excluído dentro da própria família. Exatamente. E como reverter isso? O que você acha que tem que se fazer? Porque eu acho que primeiro vai começar com isso, para a gente ter um sucesso, acredito eu, me corrija se eu estiver enganada, que primeiro a gente tem que fazer esse trabalho num âmbito familiar, para depois no geral. Exatamente. Nós temos que começar lá de baixo, na educação. Porque hoje, se você pegar um bairro, por exemplo, de São Paulo, Higienópolis, tem uma grande população idosa. Você vê que nada é preparado, né? Não tem uma definição, isso aqui. O que nós temos hoje de vantagem ou direitos dos idosos? Passagem intermunicipal, que você for comprar, nunca tem. Mesmo assim, isso que eu ia falar, existe a lei, porém, eu acompanho isso, porque eu volto para Bragança toda semana pelo terminal rodoviário Tietê, e lá eu acompanho toda semana, acontece isso. Mas como não tem passagem? Para quando não tem? Mas então eu pago. E a semana passada um senhor, inclusive acompanhado por um funcionário do terminal, porque era cego, e devia ter lá seus 78 anos, mais ou menos, ele disse, olha, é que eu preciso de qualquer forma, então eu vou pagar isso. Mas vocês não podem fazer isso. Ainda muito delicadamente citou a moça. Está no estatuto do idoso. Agora, também não é a atendente do balcão que vai resolver isso. Isso vem lá de, né? Já está definido. E está no estatuto do idoso. Está no estatuto do idoso. E o estatuto do idoso, vale salientar que é umas leis excelentes que nós temos. Só falta ser cumprida. Se você tem preferência no atendimento ao hospital idoso, como é que você vai ficar? O idoso chega, tem que ser prontamente atendido. Não acontece. E vários. Transporte público, num ônibus, no metrô, né? Aí tem uma brincadeira aí triste, rolando pelo Facebook, que diz que, de repente, todo mundo fica cego e surdo quando entra. Idosos deixam pessoas cegas e surdas, porque finge que não vê. Né? Exatamente. Idosos e grávidas deixam as pessoas surdas e cegas porque fingem que não vê. Então, isso aí, transportando para dentro das famílias, que é o mal terrível, são pessoas que literalmente escondem os idosos dentro de casa. Por vergonha, porque não se veste bem, que não tem uma conversa boa, são repetitivos. Fala bobagem. Interfere. É o que eu escuto por aí. Então, vai na hora de comer, cai toda a comida, não sei o quê. Então, esse olhar que é péssimo, né? Essas pessoas que fazem isso, esquecem que daqui a pouco eles são idosos. Chegarão lá, né? E vão ter o mesmo tratamento que estão dando aos seus parentes, seus idosos. Porque assim ensinam seus filhos, ou seja, neto desses idosos. Por quê? Porque está na educação. Se você não respeitar o idoso, que tem uma história, já é da família, tem uma história bacana, você vai respeitar quem? Né? Então, acho que começar a tratar desse assunto lá no ensino fundamental e vem vindo depois até chegar nos bancos da universidade. Porque senão nós não vamos mudar essa cara. E daí tem uma coisa. Se hoje você não quer envelhecer, morra jovem. Não tem essa alternativa que a gente falava há pouco. Eu disse, gente, eu não me acostumei com a idade que eu fiz o ano passado, já estou fazendo de novo a semana que vem. Eu não quero mais fazer aniversário. Chega esse negócio. Toda semana me lembram aí, vai chegando o aniversário, está chegando o aniversário. Quer dizer, mal chegou o do ano passado, já está chegando o outro. Eu não quero aniversário novo, chega de fazer aniversário. Mas não tem jeito, né? Aliás, temos o privilégio de fazer aniversário, porque você não fez aniversário porque morreu. Né? Então, e também há um mito, né, de você, um respeito idoso, não sei o quê, ele só atrapalha. Você vê muitas pessoas nas calçadas que andam atrás do idoso, então ou empurram, ou passa na frente. Ou funga, né? Aquela coisa de dar aquela baforada. Tá atrapalhando o movimento. Então, dificilmente tem as calçadas rebaixadas, tanto para os cadeirantes também.
Atravessar uma rua é uma roleta russa. Cada vez que o idoso vai atravessar, é uma roleta russa. Então, eu sei disso em casa, porque minha mãe vai fazer 81 anos. Outro dia ela foi atravessar, mora em São Bernardo, sozinha, foi atravessar, e o trânsito parado, veio um rapaz, fez a conversão e ainda xingou, né? Ô, quer morrer, velho? Só que ele teve um azar danado, porque fechou o farol. E a minha mãe veio com aquele passinho, bateu no vidro dele, abaixa aí. O senhor acho que não tem mãe, não tem família, não tem ninguém, né? Você deve ter criado numa pocilga. Como que você trata uma pessoa mais velha que você? E falou, depois na calçada foi aplaudido por quem escutou. Então são atitudes dessas que até estimulam, faz muito bem. Briga no supermercado, faz o que tiver que ser feito, porque já que não são reconhecidos, seus direitos não são reconhecidos. Já que não tem quem brigue por eles, Voz, né? Levanta a bandeira. Levanta a bandeira. Agora, Grita. sua mãe é uma pessoa extremamente ativa. Agora, imagine que não é o normal ainda. Vamos torcer para que isso seja um padrão comum, o da dona Adélia, mas que não é um padrão comum, porque um idoso nessa faixa etária, ele é muito limitado e ele não tem quem brigue por ele, infelizmente, e ele não consegue ter essa voz ativa. Eu tenho uma afinidade muito grande com idosos, então é um assunto que eu observo muito, ajudo naquilo que eu posso, principalmente os asilos da minha região e outros, a campanha que tiver, eu estou sempre dentro. Pode avisar, pode falar e chamar, porque a Silvia vai. É uma luta em que eu acredito. As pessoas se enternecem e cuidam muito das crianças, né? Se enternecem com o bebezinho, com as crianças, o que é ótimo, o que é bárbaro, mas há que se cuidar desse idoso também. E há que se cuidar de que essa criança seja preparada para cuidar desse idoso, porque, como você falou, é dentro das escolas, é dentro da família de muito pequeno. Esse respeito, como tem no Japão, né? Para se falar com crianças e idosos, ajoelha-se fica no mesmo nível que eles, para ter olho no olho, sempre, né? E essa cultura, eu acho que a grande sacada é a gente começar a mudar dentro da casa da gente. Né? Porque o idoso... E a escola. E a escola. O idoso, ele é maltratado. Ah, mas ele é bem alimentado? Eu já escutei isso. Ah, mas ele é muito bem, não tem do que reclamar. É bem alimentado, tem a minha empregada lá que faz a cama dele, que cuida das coisas dele, e você faz o que por ele? Ah, eu trabalho o dia todo, eu faço a minha parte, eu trago dinheiro para casa. Eu já escutei isso. Né? Silvia, hoje funciona Vira assim. lixo. Se você tem uma família com vários irmãos, olha onde chega o absurdo. Um dos irmãos ou a irmã, geralmente a filha, vai ser eleita a cuidadora. Assumir isso. Vai ter que assumir. Os outros irmãos vão fazer o quê? Vão bancar. Então, essa cuidadora, ela não vai poder mais estudar, trabalhar, ter a sua vida social, não vai arrumar namorado, não vai casar. Consequentemente, até esse idoso. Né? Então, por quê? Visto como empecilho. Porque nós não temos como trabalhar, aonde cuidar. Nós temos um trabalho muito bacana em São Paulo, aqui em São Paulo, desculpa, que os idosos são recolhidos pela manhã, tomam café, almoçam, café da tarde, tomam banho e já chega pronto para suas casas? Para suas casas. Então a família toda tem condição. E durante o dia trabalhar, com suas atividades? Tratamento odontológico, tratamento médico. Aonde é isso? Conte mais a respeito, quero saber tudo. No nosso bairro, aqui perto para frente, quase chegando em Guarulhos ali, que é um dos bairros de São Paulo, escapou o nome do bairro agora, que é a maior população de idosos aqui tem esse trabalho. Que eles ficam num local que era um antigo posto de saúde.
antigamente. Acho que no governo Mário Covas, se não me engano, que foi implantado. Esse é um centro de idosos, CRI, Centro de Referência de Idosos. Então entra lá, dá uma gugada e procura tudo a respeito, porque se você não tem tempo, se você não pode ou não quer se privar da sua vida em nenhum aspecto, ou se esse idoso para você é pesado demais, procura esse centro, procura outros trabalhos a respeito, mas não abandone os nossos idosos. E outra Isso é ponto mudança, básico. Silvia, são os antigos asilos, hoje são chamados de ILP, são lugares que você cuida dos idosos, aqueles que têm aposentadoria entregam para essas irmãs de caridade, outros que cuidam, alguma associação que cuida, e eles têm lá, nem só Paulista, a cidade que eu moro, Silvia, nós temos um asilo, uma instituição de longa permanência que chama, e quem tem condições de pagar, entrega parte da sua aposentadoria para essas irmãs, são irmãs religiosas do Chile que cuidam, e com um grande diferencial. Lá nessa instituição, eles podem namorar, podem morar junto com a sua namorada cristã, e tem uma convivência fantástica. Carece até de uma visita, para divulgar isso daí, porque eles estão vivos, têm sentimentos, Nossa, eles se apaixonam. É nisso que eu queria chegar. Porque existe assim, a gente não tem essa visão. O corpo envelhece, decai, tem os seus problemas, mas aquilo que eu tinha vontade antes, aquilo que eu gostava antes, eu continuo. Sim. Então eu vejo, na minha idade, aquilo que eu era aos 20 anos, a minha essência eu ainda sou, eu ainda gosto. Exatamente. E por que vai ser diferente aos 70, aos 60, aos 80, né? Sim. E as pessoas não enxergam dessa forma. Então, o idoso, ele não precisa conversar, ele não precisa namorar, ele não precisa de carinho. E além de que, é tratado como bebezinho, até para falar. Eu tenho uma raiva quando eu vejo... Infantilização do envelhecimento, que é terrível também. Porque ele tá sentindo, ele sabe quem trata bem, quem trata mal, quem está fazendo média, ele sabe, eles entendem. Porque são 70, 80 anos de vida, sabe? Ele já viu de tudo na vida. E a coisa principal, que a população acha que os idosos são assexuados, eles não fazem sexo, não gostam de sexo, porque acabou a vida para ele, acabou. E é uma tremenda de um mito isso daí. Olha aí, presta atenção. Né? E muitos, inclusive, se existe esse fato dentro da família com o idoso, diz, o papai está ficando tarado, a mamãe está ficando doida. Exatamente. Nós tivemos exemplo, inclusive, de não vou citar o nome, mas quem acompanha a UTV faz tempo sabe disso. Uma apresentadora da TV que morreu ano passado, faleceu ano passado, que aos 72 anos arranjou um noivo de 30, um rapaz que a família caiu matando, porque ela ia se casar com ele, querendo interditar, E ela disse, escuta, primeiro, o dinheiro é meu. Segundo, se ele estiver me explorando, eu estou pagando por isso e adoro essa exploração. Acho que 2 meses antes de falecer, ela esteve comigo aqui. Porque ele cuida de mim, ele me dá carinho, ele me dá sexo, ele me dá atenção. E se isso tiver um preço, eu pago, porque o dinheiro é meu e com o meu dinheiro que eu estou pagando. Aí os filhos queriam interditar. E essas famílias, elas não entendem. Se você pegar uma região do Nordeste, você vai ver que quem banca a família toda, na grande maioria, são os idosos, que são maltratados, mas o dinheiro deles serve para... Aposentadoria pinga para pôr a comida. Pega, né? Ou então, neto leva... É um assalto, é um roubo dentro da própria família. É uma coisa terrível, mas acontece um montão. Esse tema, né, que todo mundo agora parece que estão uma onda, é uma quarta onda que aparece. Poxa vida, como passa rápido a vida, o que eu vou fazer? Eu, no meu caso, eu não quero me aposentar, já sou aposentado, continuo tendo as minhas atividades.
eu não me vejo sentado numa poltroninha, arrastando chinelo e cobertorzinho nas pernas e fazendo carinho num gato. Eu não vejo, não nasci para isso. Entendeu? Então, aqueles que têm saúde ainda, que têm essa motivação, vão para a atividade física. Nós temos grandes trabalhos aí, grandes centros de idosos que trabalham a parte física, emocional, odontológica, médica. Tem o que fazer. E quem tem mais condições, um preparador físico, um personal para que... personal, né, só de idosos, nós temos academia só para idosos, por quê? Outra coisa, que o pessoal tem um olhar meio estranho, pode observar, quem frequenta a academia, essas as mais badaladas assim, você vê esse olhar diferente. Porque o idoso não entra com o tênis da moda, não entra com o uniforme da moda, aquela camiseta da moda. Discriminação, então, né? Então, já passa, já olha, fala, quem será que é? Esse olhar machuca, esse olhar fere, e eu faço o quê? Olha o vovozinho chegando lá, que saco, fica ocupando os aparelhos. Olha o vovozinho lá, não sei o que vem xeretar, que é o tipo do vovozinho, achando que pode. Pode, ele acha que pode porque ele pode. Exatamente. E você tem que respeitar isso. É mais lugar dele lá do que seu. Tem mais direito a isso. Por isso que eu falo. Tem que mudar esse olhar. Esse olhar do jovem e o olhar do idoso nunca vão se encontrar. Tem que bem claro isso daí. Porque pode ver, na casa, a avó fala uma coisa, os netos riem, ou e então os filhos... tira uma e fala, mãe, deixa aí. Não, deixa socializar, deixa passar a experiência. Por quê? Ela sabe, ela já viveu, né? Por isso que hoje em dia fala... Casa de vó, depósito de neto. Por quê? Porque a molecada se sente feliz, porque o pai e a mãe não, e a vovó, o vovô, tudo. Isso então, esse choque de gerações é fantástico para quem está sendo educado. Por quê? Porque meu pai é tão chato, minha mãe é tão chata, e a vovó, meu vovô é tão bacana. Então, essa ligação precisa precisa acordar, a família precisa acordar para isso. O que a gerontologia pode fazer pelos idosos? Olha, como é que está essa história aí? É uma briga constante, porque se hoje você vai... Vamos jogar para o lado do esporte, se você vai montar uma equipe master, por exemplo, de qualquer modalidade, você não consegue nenhum patrocínio. Por quê? O esporte está ligado à juventude, à força física. O que sobrou agora para os idosos? No voleibol, por exemplo, o jogo adaptado, aquele que é à mão, então não existe patrocínio, ninguém voltado em uma empresa com esse olhar. Poxa, e é um filão enorme. Então vamos chamar a atenção, ressaltar para isso. Alô, você que tem uma empresa... Existe essa fatia do mercado que está aí para você explorar e ganhar dinheiro em cima, que é um grande consumidor. Já descobriram o mercado gay e tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Agora, vamos esperar que o mesmo que aconteceu com o mercado gay aconteça com ainda a terceira idade? Ainda se usa esse termo? Melhor idade, terceira idade. Melhor idade? Melhor idade, eu não concordo com esse termo melhor idade aí, não. Melhor idade, eu acho que soa de alguma forma, embora seja realmente, em algumas partes, a melhor idade, soa irônico e pejorativo. Sim. Né? Eu prefiro velho. Velho, porque velho traz o quê? Traz experiência, traz história de vida. Velho deveria ser um título de honra ao mérito. Só olhar o Japão. Se eu fui velho, é que eu vivi tudo isso, que eu tenho respeito comum. Só olhar o Japão. Só olhar o Japão. Então vamos chamar atenção para isso, que o mercado, aí as empresas acordem e que busquem esses times master, o esportista master, para investir em propaganda. Os tênis, por exemplo, Sim. né? Não, tênis apropriadíssimo. Natação. Na natação, enfim, as mais diversas áreas esportivas. Que grande filão realmente. As empresas de material esportivo, principalmente. Isso aí E eles têm dinheiro para comprar. Engane-se quem acha que os idosos não têm condição de pagar. Eles querem, só que eles querem ser bem tratados,
ser olhados com o mesmo olhar de jovens. Essa é a nossa luta. Eu vi, não sei se vocês acompanharam nesse domingo no Faustão, a atriz Drica, naquele quadro que tem de voltar à vida lá, fazer aquela homenagem. Ela recebeu um depoimento da avó dela, que depois eles fizeram uma surpresa, a família toda estava ali, mas me chamou muita atenção, como eu disse, esse meu olhar apurado para o idoso, onde a avó contava de toda a movimentação de uma vida toda na sua casa, dos netos, que toda semana, aos domingos, eles se reuniam para almoçar. Com o passar dos tempos, ela foi percebendo que eles foram crescendo e foram se afastando, porque queriam ir para a praia, Então, ela ainda adaptou a história com o lanche da tarde. Ainda deu certo algumas vezes, até que eles sumiram e nem para o lanche da tarde eles apareciam mais. E foi um depoimento sem a intenção de criticar a Drica, sem intenção nenhuma, mas eu enxerguei isso como um desabafo, porque é isso que acontece. A gente vai deixando aos poucos esse idoso de lado. E nós temos memória. E o quanto dói. Você vê, eu tenho certeza que você sente quando tem um bolinho bem feito ou um docinho bem feito e aquele cheirinho entra no seu nariz. Quem você lembra? Vó, a nossa avó, né? Sua avó por parte de mãe. Então, são coisas, são lembranças assim que você tem que estimular e passar para os seus filhos. Senão vai ficar chamar atenção para isso. Eu faço muito isso. Eu lembro eu sou órfã de pai e mãe, né? E perdi os meus avós também. E assim, num prazo de tempo muito curto, todos os avós, em períodos diferentes, mas num espaço curto, foram embora. E casa de vó é uma delícia. E o Márcio é meu primo, né? Sobrinho, a mãe dele, é irmã do meu pai, então a gente tem uma história junto de casa de vó, porque ele morava em São Bernardo, ia passar as férias em Bragança, né? E a gente tem, então, e eu tenho muito, estimulo isso nos meus filhos, de puxar lembrança. Eu acho que é um primeiro caminho para você fazer isso. Mas como é que eu começo essa história? Como é que eu nunca tive essa cultura dentro da minha casa. Minha mãe já morreu, os meus filhos tinham 12 anos. Mas lembre, puxe pelas memórias, até que você vai sentir. Eu sinto o cheiro da casa da avó. Exatamente. Quando eu tenho essas lembranças. Exatamente. E aí tem um outro estudo agora que chama-se avosidade. São essas novas gerações, essas meninas, esses meninos que não querem casar, não querem ter filho, primeiro vão ser reconhecidos profissionalmente, depois eu quero ser reconhecido como tal profissional, depois lá na frente eu vou casar, vou ter um filho ou nenhum filho. O que acontece? Essa avosidade não vai ser passada para frente. Então, essas crianças futuramente não sabem o que vai ser uma casa de um avô, ou o que vai ser uma avó, como que movimenta a família, que quem segura a família, você pode ver em qualquer lar, é assim, são agregadores. São agregadores. A palavra é essa, são agregadores, porque é o almoço de domingo, é o ano novo, é o Natal, né? Que você vê a reunião, eles que seguram essa família, independente do número de familiares. Então, isso aí tem que ser preservado e mantido na família. Avosidade, eu nunca tinha ouvido falar desse termo. É um tema que está sendo bem discutido atualmente. Então, a gente chega à conclusão de que, de fato, tem que começar dentro da casa e de muito pequeno. Exatamente. Né? Até para quebrar essa história do avosidade. Tá. Se você não tem os seus filhos, não vai ter neto tão já, ou não vai ter esses netos, estimule de outras formas. Mas mostre para os seus familiares. E aproveite, né? E aproveite enquanto você tem. Além de tudo, tem isso. Senão fica a saudade que nós sentimos. Né? E fica uma saudade e uma sensação de falhei. Podia ter feito mais. Não aproveitei o quanto que deveria. É isso. Que coisa mais gostosa do que colo de vó, abraço de vô, e ainda mais eu com meu avô, tive uma relação assim muito, muito forte, muito próxima, né? Porque o meu avô, Vonello, aos 72 anos, você se lembra quando próximo do Réveillon ele sumiu, porque todo fim de ano ele amava caminhar. Ele andava muito, muito, muito. E num Réveillon,
todo mundo desesperado, o papai chegou a almoçar, falou, não sei por onde começar a procurar, porque o pai sumiu. Pai sumiu, pai sumiu. Ele tinha saído de Bragança para ir, porque todo ano ele fazia uma via sacra, no final do ano, por todas as igrejas de Bragança. E aí ele resolveu que ele ia fazer a via sacra dele nas igrejas de Atibaia. Só que ele saiu a pé de Bragança para ir para Atibaia. Então ele foi a pé para Atibaia e lá foi visitar as principais paróquias. Chegou em casa à noite, a família toda desesperada, e ele sem entender, tipo, quer dizer, um outro exemplo de que não passa na cabeça do idoso, que ele é difícil também para ele cair a ficha que, nossa, vão ficar preocupados que eu tenho que dar essa satisfação que eu tenho, porque eu estou velho, né? E aí aparece um outro estudo, a religiosidade no idoso. Por que que eles rezam tanto? Porque eles vão tão à igreja. Se a minha avó está ficando não sei o quê, Falo pela minha mãe. Ela sempre foi religiosa, mas de um tempo para cá, ela frequenta e reza, e dá conselho, e dá sermão. Por quê? Porque eles percebem que está se aproximando a morte. E quanto mais próximo da morte, você vai ter que se apegar a alguma coisa. Então, vou na igreja, rezo o que tiver que rezar, faço tudo, porque eu falei, a senhora vai ganhar o quê? O passe para o céu, a abertura da porta de São Pedro? Não vai. Então, mas isso está intrínseco, isso aí é próprio dos idosos. Ficar muito religioso com o avançar da idade. E há que se respeitar também. Acho que faz bem para a alma, faz bem para o espírito. Tem que incentivar muito. Não ficar reclamando, sai da igreja, não sei o quê. Vá e fique. E vá junto, se possível, né? E vá junto, se possível. É verdade. O que mais que você deixa aí para os nossos idosos, Dadá? Olha... Agora vamos enxergar, porque até então a gente está abordando essa história pelo lado do quem convive com esse idoso, das políticas públicas. Olhando pelo lado do idoso, o que você falaria a mais para esse idoso? Que a gente falou de levante a sua voz, como a sua mãe fez, né? Imponha-se, levante a sua bandeira. O que mais você falaria e deixaria aí para esses idosos? Eu deixaria um recado, Silvia, que para ele pensar, num país como o nosso, Brasil continental, você vai ter que ter algum preparo para a sua velhice, né? Que você se informe o máximo possível, leia, pratique atividade, converse, socialize o máximo possível. Por quê? Porque nós temos... Quando que você percebe que a coisa não está indo bem? A partir do momento que o governo começa a fazer estatuto. Estatuto da criança, estatuto do idoso, porque não consegue organizar essa população, sente a carência, então vamos fazer uma lei. Não é assim que funciona e não é assim que deve ser a participação do idoso. Reúna os idosos, converse, vê quais as aspirações, escutem as histórias, que tem coisa melhor que escutar a história de idosos. É sentar e crescer nessa conversa. Mas não, vem de cima para baixo uma imposição do estatuto. Quem não respeita a criança, pouco menos vai respeitar o idoso. Então fica esse elo aí, uma turma puxando para cá dos jovens, uma turma puxando para lá dos idosos e não se conversam. Então abram esse diálogo, abram as portas, né? Chame os idosos, retire os idosos da sala, retire os idosos, né, do quarto, da televisão e vá para a rua. Mesmo que tenha alguma dificuldade, a família está lá para isso. Vai andando, vai ajudando, vai de cadeira de roda, vai no colo, vai no carro, põe no carro, vai passear. Senão você vai, cada dia mais, você vai esconder. Preencher o tempo, preencher a cabeça. Nossa, né? Leia. Hoje existem escolas, a mãe da minha nora frequenta, eles notaram que estava ficando com a cabecinha assim, meio falhando algumas coisas, descobriram uma escola em que ela frequenta, todas as tardes ela vai durante 1 hora, para fazer atividades para desenvolvimento cerebral. Melhorou muito. São coisas simples. A lucidez, assim, Palavra cruzada, é como se estivesse afundando e alguém resgatasse. Põe uma bateria nova. Palavra cruzada. Coisa simples, mas de um alcance terrível, né? Amplo demais.
Ninguém faz. Uma leitura, não sabe ler, a vovó não sabe ler. Pega um livro, leia, explique, passe um filme. Nós temos de filme para idosos, isso nós estamos perdendo de 7-1 de novo, agora para a Argentina. Porque a Argentina está muito mais avançada em termos de filmes para idosos. É um exemplo, Elsa e Fred, que eu vou deixar uma dica. Coisa mais linda. Olha, sem mentira, um clássico, gente. Né? Olha, de arrepiar de lembrar desse filme, porque é um clássico. Ela tem um sonho, né, infantil, que ela se compara com a atriz, e ela se projeta nesse namorado, o Fred, o Marcello Mastroianni, e por aí vai. A história que eu não vou contar, que vocês, por favor, Elsa e Fred. Muito bem. Então, é um filme argentino, espanhol, e que está anos-luz à nossa frente. Qual filme você conhece de brasileiro sobre idosos? Tem aquele da praia, né? Que ela mora com a filha, as duas, a mãe e filhas lá, a atriz, as duas. Da Glória Pérez? Não, aquela que trabalha aqui com a nossa deusa da dramaturgia. E a filha que também... a Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro e a filha trabalham, elas moram numa praia. A única coisa que deu uma pincelada. Nas dunas de areia. Isso. Agora conheço um para os filhos assistirem e chamar a atenção. Não sei se você já assistiu Família é Serpente, um filme europeu. Que explode no finalzinho, né? Que é um filme... Eu já assisti umas 4 vezes, porque embora eu saiba que seja filme, a gente vê que é a realidade de muita gente, e cada vez que eu assisto, eu gosto muito de filme europeu. Eu descubro um elemento novo. Uma família cujos filhos de italianos, né? Então tem uma identificação muito grande com a família da gente, que somos descendentes de italiano, e onde todo mundo se reúne para o Natal e Ano Novo na casa dos pais, são 5 filhos, 4 filhos, e então mostra toda a movimentação dessa família vindo para a casa dos pais para passar o final de ano. E aquela alegria, aquela coisa doce, aquela coisa italiana, até o momento que né, os preparativos, põe-se a mãezinha assim, o pai meio esclerosado, aliás, totalmente esclerosado, né, que ele usa lá a roupa do exército dele. Sim. E tal, e a mamãe colocando o capelete na mesa para o jantar, ela diz: eu tenho uma coisa muito importante para falar para vocês. Seu pai nesse estado, eu decidi, mais ou menos junto com seu pai, mas por mim eu decidi, que não dá para a gente morar sozinho mais. E nós vamos morar com um de vocês. Aí aquela zona italiana, todo mundo se cala. E ela diz: vou deixá-los à vontade depois do jantar, porque vocês têm esses dias para pensar a respeito. Então, não vou impor, vou morar aqui, ou vou morar ali, ou vou morar... Vocês é que decidem onde nós vamos morar. E eles se retiram, e aí começa todos os problemas da família inteira vir à tona, porque ninguém quer assumir os pais, né? Até que, vou contar o fim, porque também tenho que contar, até que os problemas, então o filho não podia levar porque ele é gay a vida inteira, os pais nunca souberam, o outro não podia levar porque o marido é sem vergonha, tem um caso, o outro podia... Até que eles chegam a uma conclusão de que os pais estavam precisando naquele momento era de um aquecedor, porque todas as noites a senhorinha italiana caminhava pela casa inteira com um aquecedor de carvão ali, com a panela de carvão para aquecer o seu quarto. E eles resolvem dar, antes de ir à missa de Natal, eles resolvem dar de presente para os pais que já tinham ido à missa à tarde, um aquecedor a gás. Presenteiam os pais e vão para a missa. E depois da missa, uma festa lá muito grande, todos com aquela cara assim muito triste, e o filme se encerra com o netinho, apaixonado pelos avós, escrevendo a sua redação de escola, de férias, né, voltando das férias, dizendo que foi tudo muito bom, só uma tragédia triste aconteceu na família, que ele não entende por que um aquecedor a gás dado pelos filhos
pelos tios e pelos pais dele, tenha explodido daquela forma. Então, a forma que eles resolveram o assunto lá dos velhos foi explodindo os velhos. Eles mataram os velhos. É isso o que nós fazemos todos os dias. Não através de uma explosão de um aquecedor a gás, mas através das nossas atitudes. Quando você não tem tempo para escutar o final da frase, não é o final da história, é o final da frase. Quando você não respeita aquele frio que o idoso está num dia quente como hoje, está 31 graus em São Paulo, você vê senhorinhas de blusinha, e eu já vi isso acontecer. Tira essa blusa, você está louca com esse calor, e faz o idoso tirar a blusa. Quando você não respeita essas atitudes, quando você não tem um tempo para ouvir uma palavra, quando você não carrega esse idoso e não cobra dele. Vamos. Depoimento que eu ouvi aqui, Dadá. Exatamente. Eu tenho a minha alimentação física. Eu nem digo que quero ir junto, porque quando eu digo que quero ir junto, eu sei que eu vou atrapalhar, porque eles ficam me apressando e eu não posso caminhar depressa. Imagine e se projete lá na frente, porque isso, se você tiver a felicidade de viver mais, você vai passar por isso, não é? Exatamente. A história se repete. O que você fizer para os seus pais, os seus filhos vão reproduzir. Isso é pacífico. Agora, eu já contei também aqui essa passagem, mas é uma coisa que, por ter uma afinidade muito grande, gostar muito de terceira idade, eu fazia muitos trabalhos, quando eu trabalhava em Bragança, muitos trabalhos dentro dos grupos de terceira idade. Aí eu ensaiava as senhorinhas para os concursos nacionais de beleza, eu ensaiava as senhorinhas para os aniversários da terceira idade, lá dos clubes de terceira idade que tem em Bragança. Eu dava atividades semanais para ela dentro do CILES, um programa que existia lá na cidade. E numa ocasião, num dos desfiles, veio uma turma, e mais ou menos sempre as mesmas, né? Sempre acrescentava mais uma, mas aquelas mais animadinhas que iam participar. Até que um dia, um grupo novo, lá quase que totalmente novo, e eu já abria com um enorme espelho uma caixa de maquiagem dizendo, brinquem, né? Divirtam-se. Nós vamos para... Mas não é só ensaio, mas o ensaio eu quero todo mundo bonitinho e bem cuidado. Aqui vocês não são avós, vocês não são mães, aqui vocês não são as esposas, aqui vocês são mulheres, lindas na sua beleza dentro da sua idade. E eu quero que vocês explorem isso. E uma delas, todos os dias durante os ensaios, saía fora, passava um batonzinho assim muito leve, um brilhinho, saía fora e nunca soltava o seu cabelinho de bobs. Sempre com um lencinho e aqueles bobs no cabelo. Aí no terceiro dia me chamou a atenção demais isso. Falei, dona fulana, vamos soltar esse cabelo aí? Vamos deixar esse cabelo, brincando, vamos deixar esse cabelo livre, leve, solto aí para ir pro desfile? Ai, eu não posso soltar. Ela fez assim, eu não posso. Eu só solto em domingo. Falei, mas como assim? A senhora só solta em domingo? Só posso soltar em domingo. Mas por quê? Não, filha, eu vou explicar para você. É que todo domingo eu enrolo o cabelo de manhã e fico esperando chegar alguém para me levar a passear. Por quê? Já aconteceu de eu não estar com o cabelo arrumado e eles não me levaram. Então eu fico com o cabelo arrumadinho assim de bob. Se alguém passar em casa, um filho, um neto, e quiser me levar a passear, eu me emociono quando eu lembro dessa história. Até hoje, isso já faz alguns anos. Eu já estou de cabelo arrumadinho. Falei, mas então, e se acontecer deles não passarem? Aí eu fico esperando o próximo domingo já com ele enroladinho. Não tive coragem de perguntar há quanto tempo ela estava com aqueles bobs no cabelo. Mas eu acredito que já há algumas semanas aqueles mesmos bobs, aqueles mesmos grampos já estivessem no cabelo daquela senhorinha e ninguém passou naquela casa bater um papo ou levar aquela senhorinha a passear. Isso me emociona até hoje e me marcou de uma forma que
que é a realidade. Se você frequentar as instituições de longa permanência, você vê que algumas famílias, não são todas, algumas famílias vão lá sábado, outras vão no domingo, meia hora, 40 minutos. E você vai observar que tem vários senhores com a malinha pronta e o discurso é sempre o mesmo. Eu estou esperando meu filho, minha filha que vão me levar para casa. Que eu quero, meu lugar é na minha casa, não é aqui no asilo. Isso aqui não é minha casa, não tem isso. E a história também não é clara, né? Tem. Engana-se, monta, forja uma historinha e leva eles. E não passa, Silvia, e não passa. Entra ano, sai ano, esperando o quê? Que eles Eu já ouvi muito disso. Então é terrível. Então eu até estimularia essas crianças, essas meninas, esses meninos, que fossem observar o asilo. Eu tenho certeza que seriam sensibilizados. As famílias teriam até essa obrigação de levar essas crianças para conviver, para passar uma tarde. Se sabe tocar um violão, vai lá, faz um sonzinho, ajuda. Coloque isso daí como um objetivo da família, porque não estão fazendo para eles, não, estão fazendo para o pai e para a mãe. É prioridade. E despertar esse olhar. Se você não ensina o seu filho, isso não vai acontecer. Tem que despertar. Nunca com você. É isso mesmo. Olha só, e a gente foi conversando, e já está na hora da gente deixar os estúdios para começar o primeiro escalão com o Caetano Bedak, que avisou bem, não atrasa que tem visita muito importante hoje, entrevistado muito importante. Então já vou entregar o programa. Quero muito agradecer e quero te contar assim, minha entrevistada hoje era uma outra pessoa, estou chegando aqui em São Paulo, a gente sabia que ela não viria, teve que desmarcar através de uns compromissos que tinha. E Márcio Ribeiro de Sá, carinhosamente o Dadá, veio, porque ele mora em Lençóis, para me visitar, para a gente tomar um café, bater um papo. Quando eu entrei, eu falei, Dadá, é você? Você tem muito para dizer, vamos lá comigo. E ele topou. Então, muito obrigada, Dadá. Um prazer enorme, não só como o meu primo querido, mas como um profissional de gabarito e que se aposentou recentemente, formalmente aposentado, e que você vê com muita frequência nas redes sociais, os ex-alunos clamando, volta Dadá, porque todo mundo quer. Profissional bom é isso mesmo. Obrigada. Obrigado a você. Prazer. Olha só, semana que vem a gente está de volta aqui e eu quero que você ocupe a sua semana para pensar nesse assunto que a gente falou aqui hoje, agora, neste momento. Você terá a sua velhice tranquila se você ensinar os seus filhos a cuidar dos idosos, a se cuidar dos nossos idosos. Afinal, se a gente tiver muita sorte, a gente vai chegar lá. Beijo, boa semana, até terça-feira.